Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a terceira das civilizações fluviais, que é a civilização dos persas, a civilização que estabeleceu um dos maiores impérios da antiguidade e por causa disso vai entrar em conflito mais tarde com os gregos, tá? Então vamos ver essa civilização a partir desse vídeo. Só lembrando que os persas fazem parte das civilizações não fluviais, que são aquelas civilizações que não se desenvolveram perto de rios, mas tem uma outra característica como característica principal, né? Os hebreus, o seu monoteísmo, a crença em um único Deus, os fenícios, o seu comércio marítimo que eles estabeleceram ao longo do mar Mediterrâneo e que desenvolveram o alfabeto fonético. E nesse vídeo aqui a gente vai ver qual que é a principal característica dos persas. Agora, o que é essa civilização persa? Ou da onde que surgiu essa civilização persa? A civilização persa ela não é bem da Mesopotâmia, mas ela acaba estabelecendo o seu império numa região daí que você tem a Mesopotâmia. Então, lembrando aqui, a Mesopotâmia é a região que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e nessa região você não tinha grandes obstáculos naturais que impediam a passagem de povos. E por causa disso, você tem uma alternância de muitos povos diferentes que vão estabelecer o domínio nessa região. E por um período de tempo, você tem vários impérios diferentes disputando esse território. Entre esses impérios, os principais que nós temos são o Império dos Assírios. Então, nesse mapa aqui, que aparece aqui, essa região aqui em laranja, tá? Então, esse daqui é o mapa onde é que você tem os assírios. Você tem o Império Babilônico, né, cuja capital é a cidade da Babilônia e que estabeleceu domínio sobre toda essa região que aparece em vermelho, verde escuro e depois verde no mapa. E do lado dessa região você tinha uma região que era conhecida como a região da Média, a região onde é que era habitado pelos medos e pelos persas. Então, nesse mapa que tem aqui em cima, mostra um pouco onde é que é essa região da Pérsia. Então, você tem a Mesopotâmia e, embora o mapa diga que é aqui em cima, isso é depois quando você tem o Império Persa, a região da Pérsia ficava mais ou menos aqui, nesse território aqui. Então, aqui nesse território, você tem uma união de algumas tribos que existiam nesse lugar, que vai se insurgir, que vai se revoltar contra os outros impérios, contra o Império dos Medos, contra o Império dos Babilônios, e vai acabar se transformando num reino independente que vai conquistar outros reinos e vai se transformar no Império Persa. Então os persas eles não estavam bem na Mesopotâmia, mas eles estavam ao lado da Mesopotâmia e depois vão conquistar esse território da Mesopotâmia. O principal nome que nós temos para essa conquista territorial toda é um cara chamado de Ciro o Grande, né? Que é esse personagem que aparece aqui do lado e que também é um personagem conhecido da Bíblia. Quem conhece a Bíblia, o Antigo Testamento, o livro de Isaías, capítulo 45, fala sobre o Ciro, né? E como ele vai libertar o povo dos judeus quando eles estavam no cativeiro babilônico. Então, esse daqui é o principal governante que você tem que vai conseguir organizar esse Império Persa, que vai conseguir libertar as amarras, as correntes que eles tinham de um outro império que estava tentando conquistar eles, e ele vai virar o jogo conquistando outros territórios. E o Império Persa vai se transformar num gigantesco império, com um monte de conquistas territoriais, que é o que aparece no mapa lá em cima, né? Aquela região que você tem em amarelo é a região onde é que você tem a Pérsia, e todas as outras regiões são regiões que vão ser conquistadas mais tarde pelos persas. Ou seja, os persas eles vão sair desse território onde é que eles estavam, eles vão conquistar um território que a leste vai até onde hoje é a Índia, eles vão conquistar toda essa região que você tem aqui da Mesopotâmia, eles vão conquistar a região onde é que você tem os hebreus e os fenícios, né, a região da Palestina, eles vão conquistar essa região aqui que é da Arábia, e eles vão chegar até aqui na Ásia Menor, onde é que hoje é a Turquia. E quando eles chegam aqui, que eles vão acabar entrando em conflito com os gregos. Então, os persas, eles estabeleceram um dos maiores impérios de toda a antiguidade. Agora, o problema de você ter um império tão grande quanto esse é você administrar esse império, porque é muita coisa para você administrar, são muitos povos diferentes, é uma região grande demais para ela ser toda administrada.
Então, os persas eles desenvolveram um sistema de administração muito eficaz para conseguir administrar um império tão grande. Então, o que os persas faziam? Existiam alguns recursos, algumas estratégias que eles utilizavam para administrar esse império tão grande. Uma era dividir esse império em unidades menores que eram chamadas de satrápias. As satrápias seriam mais ou menos o equivalente a um estado hoje aqui no Brasil. Você tem o país, né, e você tem os estados. As satrápias seriam uma espécie de estados, de províncias dentro do grande Império Persa. E essas satrápias, elas eram governadas por um sátrapa, que era o governador local. E muitas vezes esse governador local era do próprio povo que era conquistado. Então os persas, por exemplo, conquistavam os babilônios, eles estabeleciam um governador da própria Babilônia que se transformava no rei daquele território, mas ele devia obediência ao rei da Pérsia, ao imperador persa. Tanto que o imperador persa ele era conhecido como o rei dos reis. Você tinha diversos reinos menores, diversos reinos que tinham o seu próprio rei, o seu próprio governante, mas todos esses governantes eles tinham que obedecer ao rei dos reis, que era o imperador persa. E dessa forma, né, respeitando os governadores locais, eles evitavam algumas revoltas, porque o povo tinha a sensação que estava sendo governado pelo seu próprio povo e não por estrangeiros que estavam governando eles. Então era uma das estratégias que os persas tinham para conseguir administrar o seu território. Uma outra coisa que os persas estabeleceram é uma facilidade na comunicação. Então os persas eles construíram uma série de estradas, como por exemplo naquele mapa que aparece lá embaixo. O mapa que aparece lá embaixo, aquela linha vermelha que você tem, são quase 2.400 quilômetros de uma estrada conhecida como Estrada Real. A Estrada do Rei que ligava a capital da Pérsia, Persépolis, com uma outra capital que eles conquistaram, que é a Babilônia, com as regiões mais longínquas lá na Ásia Menor. E essas estradas, elas eram pavimentadas, né? Não com asfalto, como a gente tem hoje, mas tipo o que aparece ali embaixo, né? Eles faziam umas lajes de pedra, onde é que eles colocavam as lajes dessa forma para que os cavalos pudessem cavalgar por cima, as carroças pudessem andar nessas estradas. E ao longo dessas estradas, eles tinham um complexo sistema de mensageiros. O sistema de mensageiros funcionava assim: a cada 25 quilômetros, eles tinham um entreposto onde é que você tinha mensageiros com cavalos descansados. E eles então mandavam uma mensagem, esse mensageiro saía com o cavalo correndo a toda, trocava para um cavalo descansado, depois trocava o mensageiro, e assim a mensagem ia viajando ao longo de toda essa estrada real com uma velocidade muito rápida, que facilitava toda a comunicação das províncias, das satrápias, com o imperador persa. Além disso, o imperador tinha uma série de espiões espalhados por todas as cortes, por todos os palácios. Eles eram conhecidos como os olhos e ouvidos do rei, os espiões do rei que informavam a ele de tudo o que estava acontecendo. E para conseguir administrar um império tão grande, uma das coisas que Dario fez, que foi sucessor do Ciro, foi fazer uma unificação de coisas que eram essenciais para o dia a dia. Unificar a moeda, unificar os pesos, unificar as medidas. Ou seja, todas as pessoas desse império iam utilizar o mesmo tipo de dinheiro, né, as mesmas moedas, sem você precisar ter taxa de câmbio, conversão, mudar de um dinheiro para o outro, desvalorização, essas coisas todas. Né, usava o mesmo peso, um quilo era 1 quilo em todos os lugares, né, que nem hoje, quando se compra uma coisa dos Estados Unidos, que vem em ounces, que vem em galões, que vem com uma unidade de peso, de medida diferente, que você não consegue fazer essa adaptação direito, né? Ou as unidades de medida, 1 metro era 1 metro, né? Então eles iam utilizar a mesma medida, né, para todas as regiões nesse império. Com isso, facilitava a administração e facilitava o comércio num império tão grande. E uma das maiores obras desse Império Persa, né, foi o grande palácio de Dario I. Hoje é um palácio que está em ruínas, né, como essas que aparecem aqui em cima, mas foi uma das grandes obras arquitetônicas que mostra o quão grande que era esse império, quão rico e poderoso era esse império. E esse império tinha uma religião com uma característica bem interessante, e essa religião, chamada de Zoroastrismo, eu explico para vocês no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso daí.